Fala trader, Carol aqui, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como abrir uma entrada sniper passo a passo para você conseguir acertar a direção do mercado e, é claro, ter trades mais assertivos, tá? Então, antes da gente ir para nossa apresentação, eu quero mostrar a corretora Exness, que é a corretora que eu opero e recomendo. Então, se você está procurando uma corretora regulamentada, com spreads baixos, com muito tempo de mercado, a gente está falando de uma corretora com mais de 20 anos de mercado, que oferece mais de 1.000 instrumentos de investimento para você, suporte 24 horas em português e, é claro, depósito e saque via Pix muito rápido, menos de 1 minuto, o dinheiro já está na sua conta quando você faz o saque via Pix. E eu vou deixar o link da corretora Exness aí na descrição. Ela oferece um dos menores spreads do mercado. Então, ó, agora, por exemplo, Libra-dólar está 10 pips de spread. Vamos ter também todas as moedas majors e minors, né, para quem gosta. E se não tiver aparecendo essa barrinha aqui para você, ó, você clica em qualquer lugar aqui, vai em colunas, e aqui em colunas você seleciona spread. Tá? E aí você consegue, então, comparar o spread da sua corretora com da Exness. Eu tenho certeza que da Exness é o melhor spread e é por isso que eu uso e recomendo. Então, agora vamos para a nossa apresentação. Então, vamos lá. Como abrir uma entrada sniper, que é aquele trade certeiro. O trade perfeito que você busca. É claro que no mercado financeiro nada é perfeito, mas sim tem como a gente fazer um ajuste fino na nossa análise para que exista a maior probabilidade da gente encontrar entradas com menor risco e maior retorno e surfar um bom movimento no Forex. Então, nesse vídeo você vai aprender o que é uma região de oferta e demanda. Você vai aprender também a como fazer análise de vários tempos gráficos e como abrir a sua entrada sniper, que é o mais importante e é o tópico do vídeo. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que você precisa entender é sobre oferta e demanda. Então, uma região de oferta é uma região cara para os vendedores institucionais venderem. Então, é uma região que nós, traders de varejo, chamamos de região premium, ou seja, está no topo. Então, o preço vem imprimindo topos e fundos ascendentes, de repente, faz uma pequena correção, volta para essa região e aqui está a sua região de oferta para você surfar um movimento de venda. Também a região premium, ela fica entre 61,8 e 50% de Fibonacci. Então, assista a aula de Fibonacci que está aí no card, né? Claro, primeiro assista essa inteira e depois vá para a aula de Fibonacci para você entender melhor esse conceito e poder aplicar nos seus trades, tá? Então, nós procuramos vender no reteste dessa região, né? Então, aqui tem um exemplo do preço que formou uma região de oferta. O preço testou essa região de oferta e em seguida derreteu, nos dando uma boa oportunidade de trade. Então, nesse caso, o que você faria é colocar o seu stop na região de oferta e o seu take profit seria no último fundo. Te dando um risco-retorno muito bom, né? Aqui a gente está falando de um risco-retorno de 1 para 4, tá? Então, excelente risco-retorno. Região de demanda é uma região barata para compradores institucionais comprarem, tá? Então, na região de oferta é a região cara para vendedores venderem e uma região de demanda é uma região barata para compradores institucionais comprarem, e essas regiões são chamadas de regiões em desconto. Também você vai encontrar abaixo de 61,8
e 50% de Fibonacci, tá? Então, guarde bem essas duas retrações que são muito importantes para você identificar essas regiões aqui de demanda no preço. E nós vamos procurar, então, comprar no reteste dessas regiões. Então, aqui temos um exemplo. Foi formada uma região de demanda. O preço testou essa região e assim que o preço saiu da região, nós, então, podemos abrir o nosso trade, colocando, então, o nosso stop loss aqui abaixo e o nosso take profit aqui acima, com alvo nesse último topo. E seria um risco-retorno de 1/5, né? Então, se você arriscasse $1, você ganharia $5 nesse trade. E agora vamos para a parte final e depois a gente vai para a parte prática que eu vou te mostrar lá no gráfico exatamente como fazer isso. Então, como você encontra um trade sniper? Então, primeira coisa, você precisa fazer análise de vários tempos gráficos antes de decidir a quantidade de lotes. Então, você precisa entender a direção do preço em um tempo gráfico maior, como o tempo gráfico âncora, e abrir o trade em um tempo gráfico menor, que é o tempo gráfico de execução. Então, como gráfico âncora, que é o nosso gráfico de análise de direção do preço naquele dia, considerando que você seja um day trader, então você vai fazer a sua análise em 4 horas e depois vai descer para 1 hora. E os tempos gráficos de execução serão M15 ou M5. Então, agora vamos lá na prática, no gráfico, para eu te mostrar como exatamente isso funciona. Então, olha só, aqui no gráfico nós temos o preço em 1 hora, imprimindo topos e fundos descendentes. E aqui, o preço parou de cair, né? Formou aqui um fundo. E olha o que tivemos aqui. Quando o preço parou de cair, ele testou uma região de demanda. Então, agora, o que você faz? Você analisa a última pernada de alta que esse preço teve. Essa foi a última pernada de alta, depois de testar a região de demanda, e o preço, então, começou a corrigir. Então, você aguarda o preço testar novamente a região de demanda, que é uma região muito forte, e vai para 5 minutos procurar oportunidade de trade. E agora, aqui em 5 minutos, nós vamos fazer o que eu chamo de ajuste fino. Procurar gatilho de entrada. Agora é a hora de você fazer o seu ajuste fino, de você marcar o preço e entender qual estrutura corretiva ele está formando para depois romper e você surfar a alta. Então, vamos marcar a nossa região extrema no preço, que é a última pernada que tivemos de alta. Então, esse topo aqui será usado como alvo. E o fundo será usado como região de execução. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou unir os dois últimos topos, seguro Ctrl, clico na linha, ela duplica os dois últimos fundos. E qual padrão que forma aqui? Forma o padrão bandeira. Então, eu espero 1, 2, 3, 4... No quinto toque, rompendo a bandeira, eu vou comprar. Só que, ao invés de eu deixar o meu stop loss lá embaixo, aqui na região extrema, seria um risco-retorno de 3/1. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no rompimento com reteste com um risco-retorno de 4/1, né? Quase 5/1.
ou seja, aumentou consideravelmente, né, a minha relação risco-retorno no mesmo trade. Então, você precisa entender que não é porque você faz a análise em 1 hora que você precisa guardar gatilho no 1 hora, tá? Você pode descer para tempos gráficos menores, como 5 minutos, e procurar gatilhos compradores em 5 minutos e surfar o movimento. Então, aqui você pode abrir um trade, depois, assim que formar uma outra estrutura corretiva, você pode abrir outro trade e ir gerenciando as suas posições. Então, agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, olha só, por enquanto o preço está transitando pela região, né? Ainda não tivemos um rompimento da resistência. Tivemos um falso rompimento. Tivemos captura de liquidez. Aqui, nesse falso suporte, e o preço rompeu a flâmula da nossa bandeira. A partir do rompimento da flâmula da nossa bandeira, nós podemos projetar ela a partir do rompimento. Então, agora, eu quero uma mudança na característica desse preço, ou seja, eu quero rompimento de topo. Então, eu espero que o preço faça isso aqui, reteste, para eu poder entrar. Então, sempre aguarde rompimento do último topo formado em 5 minutos. Então, vamos ver. Rompeu o último topo, o preço voltou para a região, acumulou, agora sim rompeu definitivamente o último topo. Agora é a hora de você abrir o seu trade. Então, posição comprada, stop loss aqui abaixo do último fundo, take profit lá em cima no último topo de 1 hora. O risco-retorno de 1/4, né? Quase 5. Então, risco-retorno excelente. Ou seja, você arrisca $1 para ganhar 4. E vamos ver o que vai acontecer. Nesse momento, você já pode abrir um outro trade, considerando esse padrão corretivo. Ou você pode também diminuir o seu risco, né? Você pode, então, ficar no break-even. E agora é só surfar o movimento. Eu abriria um novo trade aqui, entendendo o contexto, tá? Então, formou uma nova estrutura, teve um novo rompimento com candle de força. Agora, o risco-retorno é de quase 1/10, né? Então, é de 1/9. Aqui, diminuir o risco, risco 0, e aqui, abrir um novo trade. Pronto, bateu o nosso take profit. Sem esforço, né? Perceba que nós reduzimos bastante o risco nesse trade e maximizamos o potencial de retorno fazendo uma análise simples, usando apenas um tempo gráfico âncora, que é um tempo gráfico maior, que é 1 hora, e depois entrando para executar o trade em 5 minutos. Então, se você gostou
desse vídeo e gosta do tipo de conteúdo aqui do canal, considere-se se inscrever no canal, deixa o like e, é claro, deixa um comentário aqui para mim se você vai executar essa estratégia Sniper. Até o próximo vídeo, abraço e tchau!